Nós estamos durante todo esse mês pregando a respeito da pessoa do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre plenitude, estarmos cheios, do poder do Espírito. O texto de Efésios 3 traz uma oração de Paulo e ele começa da seguinte maneira: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés, luz em nosso caminho, te pedimos, Senhor, neste domingo, abre e ilumina nossas mentes para que possamos, Senhor, entender tua santa palavra de modo puro e perfeito. Para que, ao ouvir tua palavra nesse lugar, Senhor, meus irmãos, meus amigos que nos assistem, Senhor, através da internet, nos acompanham de alguma outra maneira, ao ouvir essa palavra santa, viva, eficaz, inerrante, infalível, possamos ser transformados de dentro para fora através do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Possamos ser verdadeiramente transformados, possamos ser libertos, possamos ser livres em Cristo Jesus. Tua palavra fala que o Senhor nos chamou para a liberdade, nos chamou para a santidade. Por isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça, o Teu amor nessa noite, e fala conosco, porque quando Tu falas, Senhor, mais ninguém se pode ouvir. Não permita, Senhor, que os sons da tristeza, os sons da ansiedade, os sons dos problemas, Senhor, nos alcancem nessa noite e nesse lugar. Meus irmãos que estão aqui, Senhor, presencialmente, abençoa cada um deles que saiu da sua casa. Saiu da sua casa, abriu mão do conforto do seu lar para estarem aqui na comunhão dos santos, estarem aqui em reunião, Senhor, para te adorar e te bendizer. Ninguém saiu de casa para ouvir um homem, Deus, ninguém. Um pregador famoso, uma banda diferente, não, Senhor, não. Nós saímos de casa porque precisamos de Ti. Porque ao vir a esse lugar, nós estamos derramando nossos corações diante da Tua cruz e falando: Senhor, salva-nos, somos Teus. Se conosco, Senhor, nós te pedimos essa noite. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e ressurreto Salvador, e a Tua igreja diz amém. Amados irmãos, nós temos um culto muito especial na IPB de Tupã. Esse culto é o culto de oração que ocorre todas as terças-feiras. Ele começa às 20 horas e termina às 21 horas. É uma horinha de oração. Temos um outro momento específico de oração que ocorre aqui na segunda-feira de manhã, das 7 às 7h45. Os homens se reúnem aqui. A gente chama carinhosamente de uma segunda de primeira. Nós temos também um terceiro momento de oração, se eu posso falar assim, que é sempre, salvo o melhor juízo, na última sexta-feira do mês, onde a SAF promove o projeto ANA, onde as mães oram pelos filhos, filhos espirituais, mães de joelhos, filhos em pé. Essa é a ideia da oração da SAF, das irmãs, que tanto tem nos abençoado. É óbvio que nós temos sempre em nossa casa, em nosso lar, aquele período onde nós fechamos a porta do nosso quarto em secreto e buscamos o Senhor em secreto e Ele nos abençoa. Mas a oração é um lugar para poucas pessoas. A oração não é um lugar para muitas pessoas. Carinhosamente, cuidadosamente, o pastor vai perguntar para você, você responde dentro do seu coração. Nós temos 52 domingos no ano. 52 domingos no ano. Quantos domingos a gente vem à igreja? Pastor, dia do Senhor, pastor, estou aqui. Domingo estou aqui, pastor. Chova, faça sol, com evento, sem evento, eu estou aqui, pastor. Foi lido aqui
na liturgia do culto. Amo os teus átrios, mas vale um dia na tua casa do que N dias nas tendas da perversidade. Quantas terças-feiras a gente vem aqui e dobra os joelhos por ano? E intercede uns pelos outros? E agradece as bênçãos que o Senhor tem nos alcançado? A oração é um lugar para poucas pessoas. Muitos são chamados a uma vida de oração e poucos são aqueles que atendem a esse chamado. Não confunda a vida de oração com o estar em espírito de oração, que é um costume nosso, ao dirigir, ao trabalhar, ao lavar uma louça, ao capinar um terreno, ao caminhar fazendo exercício, ao estar na academia, sempre em espírito de oração, em vigilância, orando em todo o tempo. Vida de oração é diferente. Separar na sua agenda a sua rotina, parar com tudo e falar assim, não, esse momento é meu e do Senhor. Nem que seja para ficar em silêncio. Nem que seja para Deus ouvir o meu gemido, ver a minha lágrima. Mas eu quero retirar esse momento para Deus. Falo por isso porque entre os muitos momentos valiosos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, esta é uma das muitas orações do apóstolo que saltam aos olhos do leitor bíblico. A oração que ele faz é para que a igreja experimente, desde a sua época, algo da riqueza da graça que o Pai nos deu em Cristo. Paulo não está pedindo bênçãos exteriores, Paulo não está pedindo coisas materiais, mas suplicando que os cristãos sejam fortalecidos no homem interior. Que Cristo habite de forma estável em nossos corações pela fé e que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios. Não é cheio de ansiedade, não é cheio de enfermidade, não é cheio de raiva, não é cheio de comida, é cheio de Deus. Deus, Espírito Santo de Deus, amor do Senhor, transbordando, saindo pelo nariz, saindo pela orelha, transbordando de amor. Perguntando ao Senhor, de que maneira, Senhor, Tu podes me usar hoje para que eu possa ecoar o Teu amor? Quão grande amor teve o Senhor por nós ao nos dar Seu Filho unigênito para que não morrêssemos, para que vivêssemos eternamente, cheios da plenitude de Deus. Antes de entrar na discussão do texto, irmãos, permita-me, de modo muito rápido, chamar a minha e a tua atenção para algo que, geralmente, o nosso olhar rápido, a nossa leitura, voraz, nosso ano bíblico, não permite. Observe que Paulo, quando escreve esta oração, quando ele faz essa oração, e inspirado pelo Espírito Santo, transcreve nessa epístola aos Efésios, ele está literalmente preso. Paulo está preso. Ele está limitado em sua liberdade física, ele está acorrentado, e ainda assim a sua oração não pede liberdade para si mesmo. Ele ora por plenitude espiritual da igreja. E isso já nos fala muito a respeito daquilo que o apóstolo considera urgente naqueles dias e ainda mais agora nesses dias que são os últimos dias. Lemos pela manhã, outro apóstolo, o apóstolo João escreveu, filhinhos, já é esta a última hora. Já é esta a última hora. Onde os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Onde os homens são desobedientes, mal agradecidos, duros, irados. Por isso a necessidade da oração. Ele ora por plenitude espiritual. Em Efésios 3:1, Paulo relata que ele está preso. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós gentios. Em Efésios 4:1, ele repete, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação que foste chamados. E finalmente na mesma carta, capítulo 6, ele fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. E o pastor Jefferson tem te incentivado aqui. A cada semana, a cada visita, a cada conversa, ore ao Senhor. Ore de joelhos, ore assentado, ore em pé, ore deitado, ore ao Senhor. Paulo se coloca de joelhos. Às vezes tem pessoas que não conseguem mais se colocar de joelhos, não tem problema. Mas enquanto nós pudermos,
seria muito bom dobrarmos nossos joelhos e dizer: Senhor, aqui estou, prostrado na tua presença, Senhor, de joelhos, para te pedir. Olha para mim, Senhor, atende a oração que se faz nesse lugar. Perceba, meu amado irmão, a minha amada irmã, que ele sabe que somente o Deus triuno pode operar este fortalecimento, essa plenitude, e que isso é uma obra específica do Espírito Santo na vida da igreja. Nessa noite eu gostaria de caminhar com você e com Paulo através dessa oração, contemplando como o Espírito Santo fortalece o homem interior e nos conduz à plenitude de Deus em Cristo. Se eu parasse aqui agora, orasse, nos despedisse e fôssemos embora, tenho certeza que a palavra já tinha sido pregada, através da liturgia e através do louvor. Gabriel está de parabéns, Gabriel. Deus te abençoe, meu filho. Te use poderosamente cada vez mais. Todo o Ministério de Cânticos, meu presbítero Micael, uma liturgia excelente. Poderíamos ir embora satisfeitos. Entre mentes, irmãos, permita-me, por mais alguns minutos, cavar mais fundo, extrair, espremer esse texto para mim e para você, para que a gente possa ecoar isso para outros que precisam. Fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo é meu primeiro ponto, porque Paulo, quando começa a sua oração de joelhos, ele pede para que o Senhor, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda o quê? Que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito neste homem interior. Permita-me poder, na verdade, dissecar aqui essa expressão homem interior. Isso aponta para o coração, para a nossa vida espiritual mais profunda, e não apenas para emoções superficiais ou comportamentos externos. A expressão homem interior, em grego anthropon, é o núcleo central da personalidade e a sede da vida espiritual do crente. Vou fazer um comparativo aqui, a proposta e definição em contraste com o homem exterior. O homem interior é definido como uma parte imaterial e invisível do ser humano, em oposição direta ao homem exterior, que representa o corpo físico, que é visível e aparente para o mundo. Pastor, o senhor emagreceu? Graças a Deus. O homem exterior, dá para ver. Pastor, o senhor engordou? Misericórdia, dá para ver, homem exterior. Mas não há como alguém dizer para o homem interior: irmão, o irmão está mais santo, né? O irmão está mais culto, o irmão está mais próximo do Senhor, né? Consigo te ver interiormente. Não há. O homem interior não tem como. Observe que há uma renovação versus corrupção. Enquanto o homem exterior está sujeito à decadência, ao definhamento físico, ele vai perecendo. O homem interior é o lugar da renovação constante e da vitalidade espiritual. Paulo fala sobre isso aos Coríntios e eu me obrigo a ler para vocês. 2 Coríntios 4:16 fala: por isso não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Por quê, Paulo? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então é óbvio que eu cuido da minha saúde, é óbvio que eu faço a minha dieta, é óbvio que eu tento o máximo possível dormir corretamente, me exercitar corretamente, trabalhar corretamente. Mas e o meu homem interior? E as coisas do céu? E as coisas de Deus? E as coisas invisíveis que não se veem? Não é apenas razão. Quando falamos sobre homem interior, as fontes destacam que a terminologia paulina difere da filosofia de Platão ou estoicos. O homem interior não é meramente a parte racional lutando contra apetites baixos, mas sim o centro onde o princípio da nova vida é implantado pelo Espírito Santo. O homem interior pode ser chamado também de o centro da personalidade, coração e mente. O homem interior é identificado como o fulcro de todas as faculdades imateriais do ser. Ele abrange o que a Bíblia chama de coração, o centro da vontade, sentimentos e fé. E a mente, o centro do pensamento e entendimento. É a sede das emoções espirituais.
descrito também como o recinto mais íntimo, onde a influência de Deus é dinamizada. O homem interior também pode ser chamado do quê? Da esfera de atuação do Espírito Santo. O ponto central de Efésios 3,16 é o pedido para que os crentes sejam fortalecidos com poder no homem interior. Que poder é esse, pastor? É um poder sobrenatural. Falamos pela manhã. Não é o poder da autodeterminação. Não é o poder da autocapacitação. Muito pelo contrário, é o poder da dependência de Deus. Eu dependo do Senhor. Uma operação direta do Espírito Santo que fornece a habilidade divina necessária para que a minha vida cristã possa resistir ao mal. Mas, pastor, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente se acha grandão, né? O diabo fugiu de mim, eu resisti. Não, irmãos. O segredo está em sujeitai-vos a Deus. O segredo é quem está conosco. Já falei aqui, permita-me, tenha paciência comigo, por favor, 2 minutos. Não sei se você teve essa benesse, um irmão mais velho que te protegia, um irmão mais velho no colégio que não deixava você apanhar, um irmão mais velho que você falava assim, rapaz, ou então você era esse irmão mais velho, você era essa irmã, né, que protegia, que ajudava, que orientava. Nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não conhece derrota, não sabe o que é pecado. Ele nos protege, Ele nos ajuda. Finalmente, homem interior, se fala sobre a habitação de Cristo. O fortalecimento do homem interior resulta em Cristo sentir-se em casa, ou estar profundamente enraizado no coração do crente pela fé. Não se trata apenas de uma presença inicial no momento da conversão, mas Cristo tornar-se verdadeiramente fator controlador constante das atitudes e condutas do crente. Calvino corrobora tudo isso e permita-me falar para você. Para João Calvino, o homem interior denota especificamente alma e tudo o que pertence à sua vida espiritual e regenerada em direção ao reino de Deus. Calvino contrasta isso com a vida física e os benefícios temporais, saúde, honra, riqueza. Isso tudo, Calvino fala, pertence ao homem exterior. Para o reformador francês, o desenvolvimento cristão consiste no homem interior tornar-se cada vez mais vigoroso através da nutrição divina, mesmo quando o exterior enfrenta adversidades. Finalmente, meu irmão, minha irmã, o homem interior é aquela dimensão de nós que Deus vê e que nós mesmos frequentemente negligenciamos. Podemos manter uma aparência de piedade, frequentar cultos, conhecer uma doutrina aqui, uma doutrina ali, e ainda ter um homem interior faminto, fraco e desordenado. É exatamente por isso que Paulo ora. Ele conhece a diferença entre a fachada religiosa e a vida espiritual genuína. Em uma época em que muitas vezes se confunde a obra do Espírito com o mero entusiasmo religioso, é essencial enfatizar que a grande obra do Espírito é regenerar, santificar e renovar o coração, tornando-nos capazes de agradar a Deus em toda boa obra. Para isso, nosso querido John Owen nos lembra que Deus, ao salvar pecadores, nos dá 2 dádivas, pelo menos. O seu Filho, que realizou a obra redentora em nosso favor, e o seu Santo Espírito, que aplica essa obra a nossas almas. Sem o Espírito Santo, o Evangelho se torna letra morta. Com ele, o Evangelho é poder de Deus que convence, vivifica e transforma. Por isso, quando Paulo ora a respeito do fortalecimento, nós compreendemos que fortalecer o homem interior é o Espírito iluminar o entendimento, aquecer o afeto, firmar a vontade, de modo que a nossa fé não seja apenas intelectual, mas uma confiança robusta, capaz de suportar tentações, provações e sofrimentos. Enfrentar situações inusitadas. Certa vez em um evangelismo, um morador de rua, empurrando um carrinho de papelão, alguns colegas pararam e falaram assim, com licença, eu gostaria de falar de Jesus para o senhor. E aquele catador de lixo reciclável, morador de rua, falou assim, claro. E ele fazia assim,
chupando uma balinha de hortelã. A gente queria falar para o Senhor de Jesus lhe ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus pode transformar o seu ser, há um céu preparado para o Senhor, ruas de ouro. E ele falou assim: Jesus me ama? Claro, Jesus ama o Senhor. E vocês? Claro, nós amamos o Senhor. E ele pegou a balinha de hortelã, então chupa a minha bala. E todos nós sabemos que o amor de Deus é muito mais do que pegar a bala da boca de uma outra pessoa e dizer assim: é daqui, meu irmão, é para já, é só isso. Mas isso aqui é simples. Meu Deus morreu na cruz por você, rapaz. Chupar a bala é coisa simples. Nós sabemos o que, irmãos? Que a obra do Senhor, o Espírito Santo em nós, é muito mais que isso. Mas observe que situação inusitada aqui, que afronta. Meu grande amigo, o presbítero Olívio Mafra, indo à África, visitando a África, aquele tempo que a África era, janela 10 por 40, África, sentou-se junto com os africanos e ali, comendo uma refeição simples, humilde, uma senhorinha do lado dele, já chegando aos 90 anos, só o ala direito e o zagueiro esquerdo aqui, 2 dentinhos só. E aí ela pegou a carne e deu para ele assim, e aí quando ele pegou a carne, o tradutor falou assim: presbítero, o senhor não come a carne, o senhor só mastiga, tá? E ele falou: só mastiga? O senhor só mastiga e devolve para a irmã, ela quer que o senhor mastigue para ela, é um ato de amor aqui na tribo. Aí ele falou: meu Deus, não, é simples, o senhor mastiga, dá para ela, ela vai comer a carne. E ele mastigou, irmão Anderson, mastigou. Patrícia, e daqui a pouco ele tirou e entregou para a avó. A avó fez o quê? A avó colocou na boca. E a avó fez o quê? A avó fez assim, ó. Quando a avó devolveu, ele olhou para o tradutor e falou assim: e agora, irmão? Eu falei assim: não, é porque o senhor mastigou o suficiente, ela tem 90 anos. Irmãos, compreendam situações inusitadas que o Senhor pode me colocar e te colocar. E precisamos o quê? Ter nosso homem inteiro fortalecido, acima dos nojinhos, acima das nossas questões intelectuais, acima de tudo aquilo que nós achamos que realmente vale a pena. Pastor Jefferson estava pregando, uma jovem chegou e falou assim: pastor, eu quero lhe dar uma oferta, pastor, mas não é muito. Eu falei: não precisa, minha irmã, eu sou ministro da IPB, eu recebo bem, a igreja cuida de mim, fica em paz, fica tranquila, a igreja já me deu oferta. Não, pastor, Deus falou comigo. Eu falei: opa, se Deus falou com a irmã, então quem sou eu para dizer não? Mas então um pouquinho, pastor, então a irmã decida, irmã. Deus falou ou não falou? E me deu R$5. E eu guardei os R$5, como se fosse uma nota de 200. Eu guardei com amor, com carinho. Pensei comigo: não é viúva, mas é igual a oferta da viúva. Situações inusitadas. Em certo evento, indo para uma cidade vizinha, não conhecia um pedágio. Falei: Andréia, e agora, Andréia? E amor, e agora, amor? Lembrei da oferta da viúva. Paguei o pedágio com a oferta da menina. Provisão de Deus. Situações inusitadas que o Espírito Santo nos propõe, irmãos. Sermos agradecidos, sermos sensíveis a tudo isso que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida. Por isso, eu chamo a sua atenção para a tríade proposta por Owen: entendimento, afeto e vontade. O pastor já falou isso aqui várias vezes, mas permita-me novamente, de forma didática. Eu sempre falo aqui do vinho e do pão, poder e palavra. Owen não. Owen agora propõe 3 coisas. Owen fala o seguinte: o erro do intelectualismo cristão é querer apenas o entendimento correto, sem que o coração seja aquecido. Uma cabeça grande com um coração pequeno. O erro do emocionalismo é buscar experiências, sem que o entendimento seja instruído. E eu vou sair correndo no corredor, e eu vou ver anjo, e eu vou ver fogo, e eu vou ver luz. O erro do moralismo é tentar firmar a vontade por esforço próprio, sem que o entendimento e o afeto sejam transformados pela graça. Mas o Espírito Santo trabalha nos 3 ao mesmo tempo. É a multiforme graça de Deus atuando nos filhos do Altíssimo. Compreenda isso, irmãos. A nossa igreja pertence ao Senhor Jesus. Foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. E é o Espírito Santo quem faz a obra, com quem quer, como quer e quando quer. Basta olharmos para a Bíblia e verificarmos: opa, é bíblico,
É o Espírito Santo. Opa, saiu daqui? Com certeza não é. É uma emoção? É uma ilusão? Esse fortalecimento interior é necessário porque, por natureza, o nosso coração é fraco, o nosso coração é inclinado ao pecado. O Espírito Santo não apenas nos dá um novo nascimento, mas sustenta essa nova vida, renovando continuamente a fé, a esperança, o amor, como descrevem autores reformados ao falar da obra contínua da santificação. Um deles, John Murray, insiste que vivemos a era do Espírito Santo. Esta é a época em que o Espírito é o grande agente da aplicação da redenção. Negligenciar a plenitude do Espírito, negligenciar a plenitude da sua graça, é empobrecer a vida cristã. Estamos aqui no culto. O Senhor então nos toca o nosso coração, uma lágrima canta no canto do olho. Eu digo, não, opa, sou homem, vou chorar quando? Estou empobrecendo a minha vida cristã, por quê? Porque o Senhor está agindo em mim, me libertando, me amando, me abençoando, me visitando. Eu sou casa de Deus. Irmãos, há uma tentação muito real entre nós de tratar a vida cristã como algo que, uma vez iniciado pela graça, é mantido pelo nosso próprio esforço. Quanto eu oro, quanto eu devolvo de dízimo, quanto eu oferto, quanto eu frequento o culto. Lemos a Bíblia como se fosse um manual técnico que, uma vez compreendido, nos torna autossuficientes. Eu já sei, pastor. Eu já sei, presbítero. Não, irmão Wesley, eu já sei. Fica tranquilo. Murray nos lembra que a dependência do Espírito não é apenas para a conversão, é para cada manhã, para cada tentação, para cada decisão, para cada momento de fraqueza, para cada momento de vitória. É a dependência que nos faz falar assim, Senhor, louvado seja o teu nome. É a dependência do Espírito que faz a gente falar assim, Senhor, não compreendo agora, mas creio pela fé que um dia verei isso como sendo uma bênção. Assim, quando Paulo ora pelo fortalecimento do homem interior, ele está pedindo que o Espírito Santo nos torne estáveis, firmes e perseverantes, como estudamos essa manhã, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, nem dominados por impulsos carnais, mas para que possamos caminhar em obediência amorosa ao Senhor. Segundo ponto importante, irmão, versículo 17, fala sobre Cristo habitando pela fé e as raízes profundas do amor. O propósito desse fortalecimento é um só, que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Temos falado continuamente que somos templo do Espírito Santo, e com isso parece que Cristo fica longe, né? Parece que Deus Pai fica longe. Lembre-se, irmãos, é um Deus manifestado em 3 pessoas. Preste atenção, Paulo não fala apenas de uma visita ocasional de Cristo, mas de uma habitação permanente, como de alguém que estabelece residência e governa a casa. Convido você, meu irmão, à reflexão. Examine a diferença entre um hóspede e um morador. O hóspede vem, ocupa um quarto, procura não incomodar e logo parte. O morador, ele tem esse poder. Ele organiza e reorganiza os móveis. Ele fura a parede sem perguntar, porque ele é o morador, é dele a casa. Ele não precisa perguntar. Eu furo aqui, coloquei um quadro, não gostei, tiro, tapo ali o furo que fiz. Essa é a diferença entre o hóspede e o morador. O morador conhece cada cômodo, toma decisões sobre a casa, sua presença é sentida em tudo. Paulo está pedindo que Cristo seja morador permanente, não um simples hóspede de domingo. Que sejamos morada, não breve hospedagem. Os reformados têm enfatizado que é o Espírito quem torna Cristo presente e precioso à alma. Por isso ele é chamado também de Espírito de Cristo, justamente porque sua obra principal é revelar a glória do Filho, aplicar os benefícios da sua obra e manter comunhão viva entre Cristo e o crente. Um grande escritor chamado Joel Bick mostra como o ministério do Espírito é cristocêntrico. Ele nos guia a toda a verdade, glorificando o Filho, tomando do que é de Cristo e anunciando ao coração do crente. Owen, de modo semelhante, insiste que o Espírito não vem para distrair com experiências independentes de Cristo, mas ele vem para lançar luz sobre a obra de Cristo, de modo que o crente o veja pela fé,
se agrade dele e se conforme a ele. Cristo habitar em nossos corações pela fé significa então que o Espírito prioriza a pessoa e a obra de Cristo no centro da nossa vida, de forma que ele, Jesus, se torna nosso tesouro, nosso rei, nosso mediador e, muito cuidado com o termo, mas é verdade, nosso amigo. Porque a amizade é uma coisa perigosa, né? A amizade traz intimidade. E intimidade traz falta de temor. Falta de temor. Qualquer brincadeira, é meu amigo, ele entende. Entende? É meu amigo, eu posso. Pode? Que bom. Preste atenção, irmãos. Isso tem uma implicação muito mais prática para discernirmos os movimentos espirituais em nossa vida. Qualquer espiritualidade que se apresente como obra do Espírito, mas que desvia a atenção de Cristo, mas que desvia a glória a Cristo para experiências, para uma liderança, para uma revelação extraordinária, ou mesmo para um sentimento de superioridade espiritual, está contradizendo a própria natureza do Espírito. O Espírito sempre aponta para Cristo, sempre. Se o resultado de uma suposta experiência espiritual é que Cristo ficou menor na sua vida, então não é de Deus. Por isso eu tenho muito medo, muito cuidado, muita precaução com alguns colegas, principalmente no âmbito pentecostal, que dizem de boca cheia, o Espírito falou comigo. O Espírito Santo me disse, rapaz, eu me arrepio, mas não é por causa do poder, é por causa de... Eu falei, Senhor, será, Senhor? Paulo continua dizendo que esse Cristo que habita os corações pela fé, nos enraiza e nos fundamenta em amor. O amor aqui, antes de tudo, o amor de Cristo por nós, aquele amor que excede todo entendimento, sobre o qual Paulo fala nos versículos 18 e 19. Por natureza, nossos afetos são instáveis e centrados em nós mesmos. O Espírito, porém, derrama o amor de Deus em nossos corações. Lloyd Jones tem uma exposição de Romanos incrível, uma coleção de livros incrível. Ele expondo Romanos 5, ele fala o seguinte: ser enraizado em amor implica que nossa identidade e segurança não repousam em circunstâncias, não repousam em méritos, mas no amor imutável de Cristo. Isso é conhecer e saborear pela fé. Ser fundamentado em amor significa que esse amor se torna um alicerce sobre o qual toda a nossa obediência, serviço e perseverança são edificados. Irmãos, nós não somos movidos por simples e meras emoções. Nós somos movidos pela fé no Senhor Jesus, pela sua palavra viva e eficaz, pelo relacionamento que temos com Cristo. Nós não somos daqui. Não somos. Nós estamos aqui. Breve Jesus voltará. Essas coisas que agora nos tiram o sono, atabalham o nosso pensamento, sabe, nos incomodam, como lemos quando Paulo fala, essas meras provações, elas vão sumir, irmãos, quando a trombeta tocar. Elas vão se dissolver, irmãos. Paulo usa duas metáforas de forma intencional, enraizado e fundamentado. Uma do vocabulário da agricultura e outra do vocabulário da arquitetura. Uma árvore enraizada não cai com o vento. Um edifício bem fundamentado não desmorona com as chuvas. Paulo está dizendo para mim e para você, igreja, que o amor de Cristo derramado em nós pelo Espírito nos dá tanto profundidade quanto solidez. Profundidade que sustenta quando a vida sacode, solidez que permanece quando a vida desmorona. Me obrigo a visitar Colossenses, onde ele fala, olha, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele nos desafia em Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou ministro.
Finalmente, João 14, 23, Jesus nos ensina dizendo: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pastor, então quem mora em mim é o Espírito Santo? Sim. Quem mora em mim, então, é Jesus? Sim. Quem mora em mim é Deus Pai? Exatamente. Mora em você. Conhece você melhor que você mesmo. Fez você, salvou você. Caminha com você. Dorme com você, acorda com você. Ouve tudo que você fala, sabe tudo que você pensa. Move você. Finalmente, irmãos, concluo com sendo cheios de toda a plenitude de Deus. O ápice da oração de Paulo é que sejamos cheios dessa plenitude. E isso não é uma brincadeira. É linguagem ousada, que precisa ser compreendida corretamente, para não escorregar para misticismos ou exageros. Eu utilizo aqui de dois grandes teólogos reformados, Gerhard Voss e Hermann Ridderbos, que lembram que o Novo Testamento fala da plenitude em termos escatológicos. O não ainda da herança eterna, que já penetrou na história por meio da vinda de Cristo, e do dom do Espírito, como falou aqui a irmã Andréia, penhor dessa esperança. É aquilo que o pastor falou outro dia, o antegosto dos céus, proclamado aqui neste púlpito. É o antegosto, é aquela frase que não tem nexo, mas que toca muitos corações, né? Que saudades do céu! Eu tenho saudades do céu, saudades do Senhor. Ela não possui nexo, né? Porque o Senhor está conosco. Não fomos ao céu ainda, mas ao mesmo tempo a gente começa a imaginar. Se você lê John Bunyan e o Peregrino, você começa a falar assim: Senhor, e como vai ser aquele encontro? E como vai ser aquele abraço? E como vai ser, Senhor, aquele ao redor da mesa? Aqui precisamos ser precisos. Ser cheio da plenitude de Deus não significa nos tornarmos divinos. Não significa que alcançamos uma perfeição espiritual que nos coloca acima de qualquer outro irmão. Não significa que chegamos a um estado de êxtase permanente. Não chora, não sofre, não tem fome, não tem frio, não fica doente, não tem problema financeiro. Estou cheio de espírito, pastor. Aqui não. O Novo Testamento é absolutamente claro em não confundir o Criador com a criatura. O que Paulo está ensinando para mim e para você é que o Espírito comunica à alma as riquezas que pertencem a Cristo, de forma crescente e progressiva ao longo de toda a vida cristã. Nós já falamos aqui em outras explicações que o Espírito é chamado de selo e penhor, exatamente porque ele é, ao mesmo tempo, garantia de que a herança será plenamente recebida, a antecipação dessa própria herança na vida presente. Ser cheio da plenitude de Deus não significa que nos tornamos deuses, mas que o Espírito comunica à igreja de forma crescente as riquezas de Deus em Cristo, através de conhecimento espiritual, santidade, consolo, comunhão e esperança. Nós sabemos, irmãos, e quero insistir, essa plenitude não é algo paralelo à palavra, mas é algo inseparável da palavra. Irmãos, ser cheio da plenitude de Deus é ver uma vida em que o Espírito, pela palavra, vai ocupando cada espaço do nosso ser, moldando o nosso pensamento, moldando nossos afetos, moldando nossas decisões, esperanças, até que Cristo seja tudo em todos. Falava com um irmão querido, está conosco há algum tempo, atleta, artilheiro. Ele falava assim: pastor, eu tenho assim perdido um pouco sabe, já não me chama, já não me brilha tanto aos olhos do campo. O grito de gol já não causa tanta adrenalina. Por quê? Porque o Espírito Santo vai moldando os nossos afetos, irmãos. Vai moldando nossos afetos. Falava com outro irmão aqui que gostava muito do seu time. Dia de jogo ligava e ficava ali, conversava, né? Era um outro treinador. Pastor, Jesus chegou de um jeito, me abraçou de um jeito, ficou comigo de um jeito, mora em mim de um jeito. Isso, irmãos, isso é ser cheio da plenitude de Deus e viver uma vida que o Espírito nos mostra pela palavra. Lembre-se, irmãos, que é uma palavra importante, que crescente. A plenitude não é um estado fixo que se atinge e se mantém automaticamente.
É um processo que a teologia reformada chama de santificação progressiva. Preste atenção, por favor. Cada culto, cada leitura, cada oração, cada aprovação atravessada com fé, cada pecado mortificado, cada ato de amor ao próximo é um movimento em direção a essa plenitude. Nenhum deles é descartável ou opcional. Lembrando sempre, enfatizando que a nossa salvação é pela graça e não pelas obras. Tudo isso é fruto, é resultado de Cristo na cruz do Calvário e o Espírito Santo em nós. Dessa maneira, irmãos. Irmãos, nós não precisamos ser louvado seja Deus. Uma planilha de Excel, onde eu coloco ali, devolvi o dízimo de novo, tia Lé. Fiz mais uma oração. Visitei mais uma pessoa. Eu não preciso disso. Ter este controle. Eu tenho que aumentar aqui, né? Não, por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. É Ele quem me conduz por uma estrada, um caminho preparado de boas obras, irmãos. Há uma liberdade nisso, há uma esperança nisso, em fazer aquilo que o Senhor quer. Essa plenitude também é chamada comunitária porque Paulo ora por todos os santos, indicando que a plenitude do Senhor se manifesta na igreja como corpo, não apenas em experiências isoladas, não apenas em indivíduos isolados. Não, pastor, cheio do Espírito é o Senhor. Cheio de Espírito é a irmã Andréia. Não, cheio de Espírito é o irmão Gabriel. Não, cheio de Espírito, não, irmãos. É comunitário, é a igreja, é o corpo de Cristo. Preste atenção. O Espírito que enche a cabeça, que é Cristo, enche também os membros, de forma que a igreja se torna, como fala Efésios 2:22, habitação de Deus no Espírito. Isso desfaz um equívoco muito comum em nossa geração, uma espiritualidade individualista, que busca crescer espiritualmente de forma isolada, desconfiando da vida comunitária da igreja, evitando o comprometimento com uma congregação local. Eu sou igreja, eu não preciso ir à igreja, eu sou igreja. Não. Paulo ora por todos os santos juntos. A plenitude não é só sua, a plenitude não é só minha, ela é da igreja. E a igreja não é uma multidão de indivíduos que crescem em paralelo, é um corpo cujos membros se edificam mutuamente. Nós somos família, quer você goste ou não. Nós somos irmãos, quer você concorde ou não. Você não está sozinho. No céu, escatológico, ok? Não há, entendeu, comunidades fechadas. Não há condomínios fechados. Irmãos, todos nós estaremos juntos. Metodistas, batistas, assembleanos, presbiterianos, todos que adoraram o Senhor e seguirem esta palavra. Vamos para casa? Vamos para casa. Aplicações daqui até a eternidade. Primeira aplicação, uma vida de oração centrada em Deus. Como está a sua vida de oração? Se o apóstolo se põe de joelhos diante do Pai para pedir fortalecimento interior, não podemos esperar tais coisas sem uma vida de súplica humilde e perseverante. Ore ao Senhor. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite, ore de madrugada, ore em todo o tempo. Orai sem cessar. Examine suas orações, meu irmão. Com que frequência pedimos ao Pai que fortaleça o nosso homem interior? Com que frequência oramos pedindo o maior conhecimento do amor de Cristo? Ou nossas orações giram principalmente em torno de circunstâncias externas? Saúde, emprego, relacionamento, finanças? Não são erradas essas coisas, ok? Mas se toda a nossa vida de oração é sobre o exterior, sobre o material, talvez estejamos revelando onde estamos colocando a nossa esperança. Segunda aplicação, submissão consciente ao ministério do Espírito pela palavra. Owen adverte que muitos, ao falar do Espírito, se deixam seduzir por fantásticas excitações religiosas, êxtases e revelações especiais. Está tudo aqui. Tudo o que você precisa está aqui. Aqui. Pastor, se apareceu um anjo na porta ali, pastor, citando o reverendo Glênio Fonseca Paranaguá, primeiro pastor da Igreja Batista Londrina, a gente pergunta assim, senhor anjo, pois não? Não, eu tenho uma mensagem para o senhor, pastor. Ela está na Bíblia? Está na Bíblia sim, senhor. Obrigado, seu anjo, pode voltar para casa. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Eu vou achar ela na Bíblia. Seu anjo, pois não? Eu tenho uma mensagem para o senhor, pastor. Pois não, seu anjo, ela está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Não quero.
Passou daqui é anátema. Passou daqui não precisa. Deixa eu ficar com a Bíblia. Sola Escritura. Sola Escritura. Pastor, mas o senhor não acha que talvez a gente esteja nos negando ao poder de Deus e nos escondendo do que o senhor quer fazer? Eu acho que o que está aqui é certeza. Eu acho que muita gente já comeu um feijão brabo à noite antes de dormir, e quando teve um sonho falou assim, Deus falou comigo, e não era. Era uma baita má digestão que ele estava tendo. É só cuidado, irmãos. Prudente como as serpentes, simples como as pombas. Muita gente já chamou carência de amor. Eu estou apaixonado, pastor. Não é carência? Misericórdia, pastor. Muita gente chamou carência de amor. Não chame experiências místicas de Deus. Não chame. Não coloque na palavra o que não está lá. Fique com a palavra. Terceira aplicação, crescimento em santidade concreta. Lloyd Jones insiste que o nosso corpo é templo do Espírito e isso deve impactar diretamente a nossa luta contra o pecado, especialmente nos campos da pureza, integridade e amor ao próximo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, se ele mora em mim, se ele habita em mim, se ele transborda por mim, então minha vida tem que ser uma vida exemplar. Irmãos, a santidade não é uma categoria de cristãos avançados. É a direção normal da vida de todo aquele em quem o Espírito habita. A questão não é se você já chegou. A questão é se você está caminhando com Deus. A questão não é se você nunca cai, mas se quando você cai, você se levanta e continua lutando, dependendo da graça e não se acomodando ao pecado. Jesus indo ao Getsemane, caiu ou não caiu? Continuou ou não continuou? Continuou. Por quê? Pare e pense, irmãos. Pare e pense. Por que nós continuamos? Por que nós tentamos de novo? Por que nós nos aprimoramos? Por que nos aperfeiçoamos? Por que não nos entregamos? Por que não negociamos nossa vida? Por que não trocamos nossa fé por um prato de lentilhas? Quarta aplicação, consolo e esperança em meio ao sofrimento. Joel Bick lembra que o Espírito Santo é o Consolador que atende a todas as necessidades do povo de Deus, tornando presente a justiça de Cristo e a certeza da herança eterna. Muitos de nós nos sentimos fracos, muitos de nós estamos cansados, desanimados, e esse texto nos chama a olhar que o Espírito Santo, aquele que fortalece o coração do aflito, aquele que derrama amor em meio à dor e mantém vivo o desejo pela cidade permanente que há de vir. Você não sabe, mas algum irmão aqui agora, hoje à noite, pode estar carregando um peso que ninguém ao seu redor conhece espiritualmente. Você não sabe. Mas pode ter alguém aqui agora, hoje, aqui nesse lugar, nos assistindo, que diga assim, pastor, eu não queria que o culto terminasse. Eu não queria que o louvor terminasse. Eu queria ficar cantando. Meu lugar é aqui, os teus pés. Noite toda. Se pudesse ficar aqui, eu ficava. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu sou é teu. Lembre-se, irmãos, você é canal de bênção. Você é instrumento do Senhor para abençoar. O evangelho que o Senhor nos deu é o evangelho de reconciliação, não o evangelho de destruição. Por último, a quinta aplicação é uma vida comunitária marcada por amor e unidade. Os comentaristas bíblicos insistem que o Pentecostes produziu uma igreja que perseverava unida em oração e doutrina. Perseverava unida e esse derramamento do Espírito trazia consigo um aprofundamento da comunhão entre os santos. Se Cristo habita nossos corações pela fé, se Ele nos enraiza em amor, isso precisa se traduzir em relações marcadas por perdão, serviço, paciência e compromisso mútuo, de modo que a igreja local seja um sinal visível da plenitude de Deus no Espírito. Saímos daqui, irmãos, como moradas. Lembra de domingo passado? Não depósitos, templos. Saímos daqui com Jesus em nosso coração, com esperança, para viver de forma diferente. Baixe sua cabeça. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, para não estarmos cheios, sermos cheios do Teu Espírito, ó Senhor.
Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Sê conosco, nos fortalecendo de dentro para fora, Senhor. Dá-nos fome e sede da tua palavra. Dá-nos fome e sede da tua presença, ó Senhor. Poder sempre estar com cânticos e louvores em nossa boca. Sempre com salmos, hinos em nosso coração e nossa mente. Sempre prontos a responder a todo aquele que pergunta a razão da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o meu irmão, Pai, que tem se sentido tão sozinho, tem sentido o Senhor tão introspectivo, acha que ali, quietinho, no cantinho dele, nada mais vai abalar, nada mais vai assustar, nada mais vai ferir. Ajuda-o a sair deste canto, Senhor, e vir para o meio do povo de Deus, vir para o meio da família do Senhor, onde todos nós, cheios do Espírito Santo, possamos abraçá-lo, acolhê-lo, orar por ele, orar com ele, buscar a tua vitória, porque a tua palavra fala que somos mais do que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Essa vitória não é material, Senhor, essa vitória é muito mais sobrenatural do que podemos pensar. Por isso a tua palavra fala que muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor pode fazer através do teu Santo Espírito que habita em nós. Opera, Senhor, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Opera, surpreende-nos essa semana com a tua boa mão, nos conduzindo, nos ajudando. Situações peculiares, Senhor, aleluia. Situações peculiares onde possamos glorificar o teu nome. Situações simples, no cotidiano, no pão nosso de cada dia, Senhor. Na conversa sem uma intenção maior, mais profunda, mas Jesus chegou naquela conversa e mudou aquela conversa. Jesus chegou naquela empresa e mudou aquela empresa. Jesus chegou nesse casamento e mudou esse casamento, aleluia. Muda, Senhor, transforma, vivifica-nos. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, tua igreja diz amém. E neste momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, com o amor insondável e inimaginável de Deus, o Criador eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e até brevemente, quando o Senhor voltar para nos buscar. Amém, amém, graças a Deus.